Então, a notícia, Sebastião Pinheira, ex-presidente do Chile, morre em acidente de helicóptero. Então, está contigo o Rafael Sanzio, comentário sobre essa triste notícia. Olha, na verdade eu nem conhecia muito o presidente, eu fui investigar quando eu vi a pauta, né, sobre ele e fiz as minhas associações, como eu sempre faço, né. A gente vê que existe hoje um regime no Chile, assim como teve a participação da Michelle Bachelet no passado. E só uma curiosidade que eu quero mencionar é que quando era o incauto politicamente, eu até admirava a Michelle Bachelet pelas suas políticas, mas na verdade eu me equivoquei bastante naquela época, né? E aí a gente investigando tudo isso que está acontecendo, a gente sempre encontra um ponto em comum. Durante o regime, esses regimes, assim como o Diogo fala, aqui que está instalado no Brasil, durante esse regime sempre tem algum tipo de acidente de avião, onde todas as provas são apagadas. Eu não sei, é um pouco estranho, não fazendo associação ao que aconteceu no Brasil, né, com um ministro que vocês conhecem, né, que vocês conheciam. Pois bem, mas um dos pontos importantes é que havia muitas críticas desse presidente aos fundos do atual presidente, lá o Boric, os fundos de investimento, né? E daí o Boric disse ali que ele não teve tempo para se desvincular, porque existiam conflitos de interesse, e a gente sabe que esses conflitos de interesse sempre vão existir, e quem, na verdade, esse regime instalado lá no Chile, eles também servem a outros fundos de investimento. O Brasil serve a um fundo de investimento, mas só que isso não é mencionado, porque isso é a tal teoria da conspiração, né? A gente sabe que o Klaus Schwab tá lá com o vice-presidente de cama e mesa, a gente sabe que aí o Tedros Adhanom, que é o da OMS, ele está aí no Brasil, fazendo aí os conchavos referente àquele negócio que a gente não pode falar, que salva, vidas importam, salva e vive o SUS relacionado com isso aqui. A gente sabe que tudo é a mesma coisa que está acontecendo no Chile, está acontecendo lá no Brasil, está acontecendo no Chile. Só que isso é uma empresa. O que eu quero que a nossa audiência entenda é que isso não tem nada de governo. Isso são empresas, são megas investidoras que investem nos países. Os países, por exemplo, eu sempre recebo crítica que os presidentes, para chegarem ao poder, eles fazem concessões, seja elas morais ou imorais, ou amorais, não sei. Então, só que quando eu falo isso, as pessoas associam que eu estou criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito pelo contrário. Ele é um cara que foi muito corajoso para enfrentar tudo isso que acontece no Brasil. Um exemplo é o que está acontecendo na Espanha. A Espanha, eu sempre falo, vocês esperaram a água bater já no bumbum para vocês se manifestarem a respeito do que estava acontecendo, do que essas megas investidoras que compraram a água da Espanha, e estão taxando vocês quando vocês não podem produzir. Eu cansei de discutir feio com os meus amigos na Espanha, porque eles são produtores rurais, a cidade depende deles e eles não faziam nada, enquanto esse regime instalado no Chile, instalado no Brasil e agora na Espanha, que está fazendo sentido agora para eles, eles não se moviam. E voltando ao presidente do Chile, assim, é muito estranho essa morte dele. Ele considerado centro-direita, governou o país antes desse atual presidente que está aí. Então, fica um pouco estranho. Morreu assim, do nada. Eu sempre lembro daquela situação que aconteceu lá na época que teve o HN1, não sei se vocês se lembram, em 2009, que o governo da Polônia, que era um governo... A Polônia sempre foi um governo conservador. Toda a comitiva presidencial, na época que eles quiseram picar todo mundo naquela época, e a Polônia se recusou a isso, eles meteram todo mundo dentro do avião, e esse avião desapareceu. Toda a comitiva presidencial que foi para uma reunião aí, com a ONU, não, com a OMS, por aí vai. Pois bem, só para finalizar meu comentário, essas coisas são muito estranhas, principalmente hoje em dia, nessa época que a gente está vivendo. Eu acho que as coisas ficam claras, só que a verdade sempre vem pela mídia oficial. A gente que faz os caminhos alternativos para a nossa audiência entender. Muito obrigado, Rafael. Oi, Luiz, está contigo.
Não dá para a gente não pensar em termos das coincidências, né? As incríveis coincidências que só acontecem com as pessoas que incomodam a esquerda, estranhamente, né? Só acontece com as pessoas que não são de esquerda. São muitos acidentes aéreos, né? A gente lembra do Eduardo Campos, né? Que, apesar de ser de esquerda, ele estava incomodando muito o PT, né? Ele estava subindo meteoricamente na campanha eleitoral de 2014, né? Estava estava subindo bem, estava começando a incomodar a Dilma. Por um acidente, ele caiu, né? O avião dele caiu. A gente teve também o Roger Agnelli, né? Que era o ex-presidente da Vale, que tinha denunciado corrupção no governo Dilma, etc., etc. Também estava nos céus e caiu em São Paulo, né? Coincidência, em 2015. A gente não precisa nem falar do Teori Zavascki, né, que causou a vinda do Xandão. Recentemente também teve na Colômbia, eu esqueci quem foi, mas também foi um político de direita que o avião caiu. E agora a gente vê o Sebastián Pinheira, né, que ele não era exatamente a direita, daquele jeito que mete medo na esquerda, ele era mais do centro-direita, aquela coisa mais limpinha, aquela coisa mais sapatênis, mas de todo jeito ele era popular. Ele foi o primeiro presidente não de esquerda a ser eleito depois que o Pinochet saiu do poder, né? Para você ver, depois do regime Pinochet, que acabou nos anos 80, ele foi o primeiro presidente não de esquerda a ser eleito no Chile. E ele foi eleito. Ele não pôde ser reeleito porque a lei no Chile não permite que o presidente seja reeleito logo em seguida, né? Aí teve a presidência da Bachelet e depois ele foi eleito por uma segunda vez, né? E agora, quer dizer, agora, 2020, 2021, foi substituído por um presidente de esquerda, né? Então, ele é um cara que tem uma popularidade, que tinha uma popularidade no Chile, ele era um presidente de direita muito bem visto, tinha resolvido muitas coisas. Claro, começou a enfrentar problemas já em 2019. Não sei se vocês se lembram, quando começou a ter aquele quebra-quebra, o pessoal queimando igrejas no Chile, inclusive teve incêndio em estação de metrô. Notaram que havia entre os manifestantes cubanos e venezuelanos, né? Muito provavelmente houve algum tipo de infiltração de esquerda, da esquerda latino-americana nessa história toda, ou seja, ele já vinha enfrentando problemas com a esquerda, né, que começou a causar tumultos nas ruas do Chile já em 2019, acabou, né, sendo eleito um presidente de esquerda, e aí quando a esquerda está no poder acontecem essas coisas, né? Os aviões parece que param de funcionar, os helicópteros começam a dar pane. Talvez seja porque o pessoal que é de direita é muito religioso, então eles acreditam muito que Deus vai protegê-los e não fazem direito à manutenção dos helicópteros e aviões, né? Deve ser isso, porque é só avião e helicóptero de políticos ligados à direita que caem. É interessante também a gente ver que assim que morreu, né, o Sebastián, a imprensa brasileira ela já correu para agir, né? Se você for parar para prestar atenção nas manchetes da imprensa brasileira, é muito bom. Eles começam a relembrar. Olha, relembrando, o Sebastián Pinheira criticou o Bolsonaro tal dia. O Sebastián Pinheira defendeu a Michelle Bachelet de alegações de Bolsonaro. O Sebastián já não sei o que irritou o Bolsonaro ao falar isso e aquilo outro. Quer dizer, a imprensa já começa a trabalhar falando assim, olha, esse cara que caiu aí, ele incomodava o Bolsonaro, né? Será que foi a família malvada que fez com ele o que ela fez talvez tenha feito com a Marielle, né? Quer dizer, você vê como eles já tentam criar, né? Todo aquele esquema, aquele clima, aquela narrativa, né? É bizarro, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, mas quando entra a nossa velha imprensa na jogada, ela consegue piorar. A nossa audiência lembrou aqui, resgatou até Ulisses Guimarães, filho do Alckmin, por aí vai, né? É interessante, né, analisar esses fatores. Enquanto isso, o Aerolula ele dá pane antes da decolagem, né? Não que eu esteja torcendo para que caia o avião, pelo amor de Deus.
Mas quando é alguma coisa da esquerda, a coisa simplesmente, né? O avião não decola, não acontece nada, mas quando é alguém de oposição, alguém que é contra... Eu não duvido nem que essa pane tenha sido fake, sabe? Para ele ter uma desculpa para não ir na Câmara. Lógico. Na abertura da Câmara, né? Não, e agora a Janja tem a desculpa perfeita de ter o Aerojanja também, né? Então, sem comentários, né? Diogo, tá contigo. Não tem como falar dessa teoria sem lembrar do recente Teoria Zavascki, né? Que vocês falaram aí. Tem o caso do Eduardo Campos, que era um cara historicamente de esquerda, com bom eleitorado na esquerda, com palavras de direita, meio que aí ludibriando a galera, e que era uma ameaça para o projeto de esquerda na época. E, incrivelmente, o avião dele caiu, aí o bombeiro primeiro disse que era ele, disseram que não era, tinha visto, enfim, teve aquelas controvérsias, aquelas coincidências, como bem colocou o Luiz, que só acontecem nas figuras de direita. Olha, não tem muito que acrescentar para essa pauta, não. Ele foi realmente, o histórico foi muito bem colocado, e com relação às teorias da conspiração, porque é sempre assim que elas são tratadas, né? As verificações de indícios na realidade, indícios ocultados pela desmídia, propositadamente, e aí o ponto que eu posso reforçar que o Luiz colocou é o seguinte: se a desmídia foi para um lado, obviamente a verdade está do outro. Então, se eles já foram para esse lado rápido de apaziguamento dos questionamentos a respeito do caso, então a gente já sabe para onde a coisa deveria ir. Tem gente que trata a morte do Celso Daniel como algo como mandado, né, como um assassinato, como teoria da conspiração, mesmo o cara tendo sido arrancado do veículo blindado, que não era possível abrir por fora, quando ele estava com Sombra, amigo do pessoal do PT. Só ele, não roubaram absolutamente nada, levaram o cara para o meio do mato. Torturaram ele por bastante tempo, vários sinais de tortura. Não roubaram nada, nem dinheiro da sua conta, não pediram resgate, não ligaram para a família, nada. O garçom que o serviu morreu, o perito morreu. Ao todo, se não me engano, foram 7 mortes. O caso chegou a ser arquivado rapidamente, depois foi reaberto. O Lula disse logo de cara que tinha sido crime comum, mesmo com essas características, e com todos esses fatos que eu acabei de citar, há quem diga que imaginar que houve um mandante para o Celso Daniel é teoria da conspiração. Então, parece que no mundo invertido da desmídia, né, investigação é teoria da conspiração e supressão da verdade, bom, aí eles chamam de notícia.